Olá, vamos embarcar hoje numa jornada incrível, a saga dos vertebrados. É uma história de, uau, 500 milhões de anos. Pensem só, de criaturas aquáticas simples até os conquistadores de cada cantinho do planeta, do fundo do mar ao topo das montanhas. Imaginem a cena. Um tubarão lá no oceano, um sapo tranquilo na sua lagoa e uma águia voando alto nos céus. Parecem de mundos totalmente diferentes, né? Mas e se eu disser que eles têm um segredo em comum, algo fundamental que liga todos eles? Qual será essa conexão? A resposta é surpreendentemente simples. É uma estrutura que todos eles têm. A coluna vertebral. Exato. Essa espinha dorsal é o que define um dos grupos de animais mais diversos e bem-sucedidos da história do nosso planeta. Então, para a gente entender como essa diversidade toda apareceu, a gente precisa primeiro dar uma olhada no projeto básico, no plano mestre. O que no fundo, faz um vertebrado ser um vertebrado? Ok, a definição mais básica é essa aí. Um vertebrado é um animal que tem uma espinha dorsal, uma coluna vertebral. Simples, né? Mas olha, essa estrutura é só o começo. É o ponto de partida para um monte de outras características que vão definir o grupo todo. Então, além da coluna, todos os vertebrados vêm com um tipo de kit de ferramentas básico de fábrica. Pensa só, um esqueleto interno, um sistema nervoso central bem protegidinho, músculos complexos para se movimentar e uma pele com duas camadas. E a respiração, ou por brancas na água ou por pulmões em terra. Esse é o projeto base, sabe? A fundação que a evolução usou para construir, tudo que veio depois. E a nossa história, claro, começa no oceano. Foram os peixes os grandes pioneiros. Foram eles que pegaram esse projeto vertebrado e começaram a testar, a aprimorar, até se tornarem os donos do pedaço no mundo aquático. E olha que interessante, logo de cara a evolução já abriu dois caminhos diferentes. De um lado, a gente tem os peixes cartilaginosos. Pense nos tubarões, nas arraias. O esqueleto deles é de cartilagem, e para flutuar eles usam um fígado gigante e oleoso. Do outro lado, tem a imensa maioria dos peixes que a gente conhece, os peixes ósseos. E aí eles criaram uma solução bem mais esperta, a bexiga natatória. É tipo uma bolsinha de ar interna que eles inflam ou esvaziam para subir e descer na água. Genial, né? Mas não para por aí. Os peixes desenvolveram uma coisa que é fantástica. Uma adaptação perfeita para a água, a linha lateral. Basicamente, é uma fileira de poros que corre pelo corpo deles, cheia de células supersensíveis. Isso funciona como um sexto sentido. Eles conseguem detectar qualquer movimento, qualquer vibração na água. É como se eles sentissem tudo o que acontece ao redor. Incrível! Agora, a gente chega num dos momentos mais importantes de toda a evolução. A grande virada. A saída da água para a terra. E quem foram os corajosos pioneiros dessa jornada? Os anfíbios. Eles foram, literalmente, a ponte entre esses dois mundos. E o nome deles já entrega tudo, né? Anfíbia. Vem do grego e significa vida dupla. E não podia ser mais perfeito, porque é exatamente isso. Eles vivem uma parte da vida na água e a outra em terra. E como eles conseguem essa vida dupla? Através de uma transformação que é um verdadeiro espetáculo da natureza. A metamorfose. Eles começam a vida como larvas na água, os girinos, que todo mundo conhece, respirando por brânquias, como um peixe. E aí, bum! O corpo todo se reorganiza, uma mudança radical, e eles saem da água como adultos, respirando por pulmões e, olha só que incrível, também pela pele. Só que essa pele que respira, ela é ao mesmo tempo uma vantagem e uma desvantagem. É tipo uma faca de dois gumes. A respiração pela pele funciona super bem, mas tem uma condição. A pele precisa estar sempre úmida, e é por isso que sapos, rãs, pererecas, eles nunca podem ir para muito longe da água. Eles até construíram a ponte para a terra firme, mas sabe, ainda mantinham um pezinho lá no mundo aquático. Ok, então o próximo grande desafio era como cortar de vez essa dependência da água. E quem deu esse passo gigantesco foram os répteis. Eles, sim, desenvolveram o kit de sobrevivência definitivo para a vida em terra firme. Com isso, eles puderam se espalhar e conquistar os continentes. E como eles conseguiram essa proeza? Bom, com uma série de inovações sensacionais. Primeiro, uma pele impermeável, coberta de escamas para não desidratar. Segundo, pulmões bem mais eficientes. E terceiro, a grande sacada, a invenção que mudou o jogo, o ovo com casca.
Pela primeira vez, era possível botar ovos longe da água sem que eles secassem. Ah, e para fechar o pacote, eles ainda conseguem produzir uma urina super concentrada para economizar até a última gota de água. E esse novo projeto de corpo deu tão certo que explodiu em uma variedade de formas incríveis. A gente tem os squamata, que são os lagartos e as cobras, temos os quelônios, que são as tartarugas e os jabutis, com aquela proteção fantástica, que é o casco, e claro, os crocodilianos, jacarés e crocodilos, os super predadores dos rios e pântanos. Mas a evolução não parou por aí. O próximo passo foi uma verdadeira revolução, o sangue quente. Ter a capacidade de regular a própria temperatura corporal, isso foi um superpoder. E foi essa inovação que permitiu que dois novos grupos, as aves e os mamíferos, levassem o projeto vertebrado a um outro patamar, dominando literalmente todos os cantos do planeta. Quando a gente olha para as aves, é de cair o queixo. Elas são verdadeiras máquinas de voar, obras-primas da engenharia. Tudo no corpo delas é pensado para ser leve. As penas, claro. Os ossos, que são ocos. Elas não têm dentes nem bexiga urinária, tudo para economizar peso. E para dar conta da energia que voar exige, elas têm pulmões superpotentes com sacos aéreos que garantem uma captação de oxigênio super eficiente. E chegamos nos mamíferos. O que é que faz um mamífero ser um mamífero? Basicamente são três coisas que só esse grupo tem. Primeiro, as glândulas mamárias para produzir leite e alimentar os filhotes. Segundo, a presença de pelos, que ajudam a manter o corpo aquecido. E terceiro, um músculo que ajuda na respiração, o diafragma. E mesmo dentro do clube dos mamíferos, existem três estilos diferentes, principalmente na hora de ter filhotes. Tem os monotremados, que são super exóticos, como o ornitorrinco. Eles são mamíferos, mas ainda botam ovos. Depois vem os marsupiais, tipo os cangurus, em que o bebê nasce super pequenininho e termina de crescer protegido dentro de uma bolsa. E, por fim, os placentários, que é a grande maioria, incluindo nós. Aqui, o filhote se desenvolve inteirinho dentro do útero da mãe. Então, quando a gente olha para essa jornada toda, o que a gente vê? Uma grande família com um legado em comum. É incrível pensar que, a partir de um único projeto básico, a evolução foi capaz de esculpir essa diversidade toda. É quase infinita a quantidade de formas e jeitos de viver que surgiram. E os números, nossa, eles não mentem sobre o sucesso desse projeto. Parem para pensar. Hoje a gente conhece cerca de 28 mil espécies de peixes, mais de 10 mil espécies de aves, umas 7 mil de anfíbios. E isso é só um gostinho, só uma parte da foto completa. A variedade que surgiu daquele plano corporal inicial é de tirar o fôlego. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Se aquele único plano mestre deu origem a tubarões, sapos, águias e até a nós mesmos, o que será que a evolução vai projetar a seguir? Uma coisa é certa, a história dos vertebrados ainda não acabou. E as próximas páginas, elas com certeza vão ser tão incríveis quanto todas as que a gente viu até agora.